Olá, meu nome é Cirão e seja bem-vindo a esse canal. E hoje eu quero apresentar para vocês um agente de vendas autônomo que consegue realizar vendas, fazer pedidos e alterar um carrinho de compras apenas por conversas humanizadas pelo WhatsApp. É claro que a intenção aqui nunca será a de substituir um vendedor real, mesmo porque, como clientes, nós sabemos que essa é uma tarefa muito difícil e a gente sempre gosta bastante de conversar com pessoas de verdade. Só que as técnicas utilizadas aqui, elas podem ser aplicadas em diversas situações diferentes, em automatização de diversos processos diferentes que podem auxiliar qualquer profissional de qualquer empresa, agilizando as suas atividades diárias. E o que eu vou mostrar aqui serve tanto para você, profissional desenvolvedor, você, cientista de dados, você, empresário que tem a sua pequena, média empresa e gostaria de formar os seus colaboradores com técnicas avançadas, técnicas do estado da arte, técnicas de vanguarda de inteligência artificial de maneira muito simples. Com pouquíssimas linhas de código você consegue implementar uma automatização como essa que eu vou exemplificar aqui nesse vídeo. E se você gostar e quiser mais conteúdos semelhantes, não deixe de dar o feedback, não deixe de comentar aqui, não deixe de entrar em contato comigo para eu saber que tipo de conteúdo você gostaria de ver, tudo bem? Então eu vou te mostrar agora o exemplo de como seria uma conversa entre um cliente e um vendedor de uma loja, de uma ferragista, por exemplo, que consegue fazer o atendimento de um cliente de forma humanizada e natural, realizar pedidos e inclusive fazer cálculos de totais de produtos de maneira precisa, usando ferramentas de inteligência artificial e interpretação de código. Então vamos lá. O que eu vou mostrar aqui é uma conversa em tempo real com um agente de vendas automatizado e todos os passos, os pensamentos que esse agente executa para realizar a tarefa de venda para um cliente. Executando aqui a nossa aplicação para ela conseguir fazer a comunicação comigo, né? Eu vou conversar pelo WhatsApp. Eu vou fazer a seguinte pergunta: olha, bom dia, o que tem de mais barato aí? Olha que pergunta vaga. A máquina vai receber a pergunta, vai executar uma linha de raciocínio e vai me responder: olha, chave de fenda, parafuso, bacana. Eu vou querer 5 das chaves e 10 parafusos. Quanto dá? Ih, qual dá? Escrevi errado, mas vai lá, ele tem que entender. Ora, o total dá 205. Eu quis dizer quanto? Claro, total da compra 205. Então entendeu muito bem o que eu quis dizer. Legal. Pode mandar para o meu endereço. Para confirmar, vou enviar os produtos para o seguinte endereço: Cirão da Massa, Rua tal. Se tiver tudo certo, pode prosseguir com o envio. Tá certo, valeu. E a resposta final. E ela prossegue com o pedido. Então, o que foi que aconteceu aqui? Qual é o processo utilizado para que eu conseguisse conversar com uma máquina de maneira automatizada e ela recuperar os meus dados, as minhas informações, anotar o meu pedido e enviar para o meu endereço aqueles pedidos? A primeira coisa que acontece, a primeira pergunta, né, que eu fiz foi: olha, bom dia, o que tem de mais barato? Uma pergunta completamente vaga. Para responder essa pergunta, ela tem que ser capaz de fazer uma consulta no banco de produtos cadastrados, verificar os seus preços e comparar os valores para entender qual é o produto ou quais são os produtos mais baratos disponíveis. E a partir disso, me responder de forma humanizada: olha, o que eu tenho de mais barato é parafuso, chave de fenda e custa tanto. Logo após, eu realizar o meu pedido, falar quantos eu quero, do que eu quero, e ele ser capaz de fazer um cálculo baseado nos valores dos produtos e um subtotal e um total do pedido a ser realizado. O que acontece aqui é o seguinte: existe eu sou esse bonequinho aqui, ó, que está falando pelo WhatsApp com esse robô. A comunicação com uma API, que é a API do WhatsApp, aqui eu usei uma API de terceiro, né, que é o Twilio ou o Twilio, como queira. E essa API, ela é responsável por se comunicar com a minha aplicação, enviar a pergunta para que a minha aplicação consiga processar aquela pergunta e tomar as decisões necessárias para que o pedido seja concluído. E para isso nós utilizamos o conceito de agentes de conversação. Agentes de conversação são entidades capazes de utilizar funções e utilizar ferramentas e tomar decisões com o objetivo de realizar uma tarefa. Aqui no caso específico, nós utilizamos agentes de conversação do LangChain,
que é um framework que tem a capacidade de realizar a interface entre seres humanos e os grandes modelos de linguagem natural, modelos fundacionais, que seja, de modo a partir das respostas desses modelos, eles executarem pequenos programas localmente na máquina e realizar essas tarefas. E eles são capazes de algumas ações muito interessantes. Eles conseguem observar o que está sendo escrito, eles conseguem raciocinar sobre o que está sendo escrito, elaborar uma resposta final e tomar uma decisão se ele precisa ou não de uma nova ação, e então executar a resposta final. Além disso, essas ações que ele consegue tomar, que são essas pequenas execuções de função, pequenas execuções de tarefas localmente, eles podem fazer consultas a banco de dados, podem fazer consultas a modelos de linguagem externos ou locais, pesquisas na internet, cálculos matemáticos, e tudo que a gente precisa fazer é definir o que a gente necessita que ele precise realizar. Nesse caso específico, nós usamos algumas tecnologias, né? Então, agentes de conversação do LangChain. Nesse caso específico, eu utilizei um banco de dados MySQL, que é onde estavam cadastrados os produtos e os clientes, um modelo de linguagem, que eu utilizei o da OpenAI, e um conceito que é o chamado de Vector Store, onde é armazenada a semântica do texto escrito nos bancos de dados. Então, se a gente parar para pensar bem, ali no fluxo de conversa, o que aconteceu? A partir do momento que eu iniciei a conversa, chamei o agente no WhatsApp, ele precisou saber quem eu era, quem era a pessoa que estava iniciando aquela ação, iniciando aquela conversa. Para isso ele consultou o meu telefone num banco e verificou quem eu era. Se a gente observar como os dados estão cadastrados no banco de dados, nós podemos ver que existe uma tabela cliente, que aqui especificamente era um banco de MySQL, mas poderia ser uma planilha do Excel, uma planilha do Google ou qualquer outro tipo de banco estruturado, que continha o telefone. A partir do número de telefone que a API enviou para esse programa, ele consegue extrair esse número de telefone e fazer uma consulta, saber quem eu era. Olha, eu já tenho o Cirão cadastrado aqui, então eu vou consultar já o nome e o sobrenome dele e o endereço, e vou guardar aqui, porque se ele precisar de alguma coisa, eu já envio para esse endereço. Caso essa entrada já não tivesse no banco, ele teria que realizar uma tarefa de incluir no banco também, antes de realizar o pedido, que faz todo sentido. Ora, a partir do momento em que eu realizei o pedido, escolhi alguns produtos e algumas quantidades, ele precisaria verificar se existem esses produtos no estoque e quanto tem de cada produto, para então montar o carrinho de compras. E tudo isso de maneira completamente simplificada por parte do cliente. Eu não tive que especificar nenhum código de produto, eu não precisei especificar exatamente o nome do produto que eu queria. Ele simplesmente compreendeu o sentido daquilo que eu precisava, a minha intenção, e buscou exatamente o que eu necessitava no banco de dados e verificou a possibilidade de fazer o envio para mim. Esse tipo de consulta não é exatamente simples de se fazer num banco tradicional, como um banco do tipo MySQL, ou mesmo numa tabela do Excel, uma planilha do Google e tudo mais. É preciso que a ferramenta compreenda um sentido daquilo que eu estou dizendo, para ela buscar o valor mais próximo das entradas contidas e retornar o valor. Por isso que também é necessário ali um tipo de banco especial capaz de armazenar a semântica, o sentido dos textos contidos, de modo a recuperar aquilo que mais se parece com o que foi consultado. Esse tipo de banco ele é chamado de Vector Store ou VectorDB, um banco de dados vetorial. E por que isso? Porque ele tem a capacidade de armazenar uma representação numérica das relações semânticas entre as palavras. Então, por exemplo, aqui nós temos martelo de aço com cabo emborrachado, ele é representado por uma sequência de números. E não tivesse no banco esse item especificamente, ainda assim ele seria capaz de buscar o martelo. Se eu buscasse uma ferramenta capaz de pregar um prego, veja que eu não citei em momento nenhum a palavra martelo. Ele também deveria ser capaz de trazer essa entrada martelo, porque tem um sentido próximo ao que eu gostaria de obter, perfeito? Então por isso é necessária essa representação vetorial, porque ela não guarda apenas as palavras a serem consultadas, mas as relações semânticas entre as palavras. Então, se você gostaria de um maior aprofundamento nisso, me chama, deixa aqui, demonstra a sua intenção que eu posso falar sobre isso. Mas só adiantando, isso tem a ver com o conceito de espaço latente, de
embeddings, modelo incorporado, que nós utilizamos para codificar as palavras e os textos ou relações entre as palavras em valores numéricos de maneira a representá-las e conseguirmos estabelecer relações de proximidade entre elas. E como a gente faz isso em linha de código? Aqui eu não vou entrar no mérito do low code, no code, especificamente para fins de aprendizagem. Eu prefiro a abordagem codificada, completamente codificada, do zero, sem a utilização de ferramentas no code e low code. É claro que a partir do momento que você conhece essa abordagem, utilizar essas demais abordagens se torna muito mais simples. O que no fim das contas acontece aqui é a definição desse agente de vendas, essa entidade capaz de compreender o sentido de uma interação e realizar uma ação baseada naquela compreensão, utilizando como suporte um modelo de linguagem ou um modelo fundacional. Nesse caso, nós passamos uma série de instruções para ele. Olha, o número do cliente é tal, utilize a função tal para realizar determinada ação, utilize a função tal para fazer uma consulta, utilize a outra função para modificar o carrinho de compras. E tudo que nós declaramos, pedimos para ele fazer, nós precisamos declarar previamente para que ele utilize aquela ferramenta. Então, se nós estivermos interessados em um agente que consiga fazer, por exemplo, consultas na internet e realizar resumos de texto para fazer uma postagem em uma rede social, nós utilizaríamos uma abordagem muito semelhante. Ou se nós estivéssemos interessados em um agente capaz de consultar uma API, verificar os valores de determinadas ações e então fazer uma previsão do valor daquela ação para o dia seguinte, nós utilizaríamos uma abordagem muito semelhante. Então, o que nós necessitamos essencialmente é um modelo de linguagem capaz de interpretar, interagir com o texto passado pelo agente, alguns conjuntos de ferramentas capazes de realizar determinadas ações, essas ferramentas que utilizam funções que nós escrevemos, que executam as ações na forma de um programa mesmo, e então um agente de conversação que organiza todos esses elementos e realiza a interação com o usuário, baseado nas suas mensagens. Então aqui esse é um programa relativamente curto. A comunicação aqui especificamente é feita com base em uma API. Tem um programa aqui todo bem explicadinho. Tem um texto que fundamenta todos esses scripts que você pode fazer a consulta. Mas o que você precisa entender é realmente o mais importante aqui é o agente de conversação, que é um agente que utiliza de um modelo de linguagem para realizar uma tarefa. E essa tarefa ela pode ser de natureza mais variada possível. E esse agente utiliza diversas ferramentas que você pode escrever, pode utilizar ferramentas pré-escritas, pode escrever as suas próprias ferramentas, dependendo do fim que você deseja. Então ele consegue realizar a ação que você precisa. No caso específico, o nosso agente ele é capaz de conversar com a API do WhatsApp, ele é capaz de realizar consultas aos bancos de dados e a Vector Store, que é uma forma de banco de dados também. Ele consegue manipular um carrinho de compras e consegue reenviar as mensagens para a API do WhatsApp de modo a parecer que está tendo uma conversa com uma pessoa. Perceba que a ideia desse exemplo não é realmente a substituição de um agente humano, porque esse tipo de abordagem ele pode ter como consequência a frustração do seu cliente em vários pontos, mas esse tipo de ideia ele pode ser manipulado para realizar outras tarefas que não somente a de interação com seres humanos. Por exemplo, triagem de problemas, um encaminhamento específico para determinado setor e reduzir a carga sobre o agente humano, que no fim das contas vai ser o responsável pela satisfação do seu cliente, pelo sucesso do seu produto. Então, se você curtiu esse exemplo, confere o código completinho, pronto para uso, que eu vou deixar aqui no link embaixo, o link do repositório onde ele vai estar. Se você tiver interesse em uma formação completa, mesmo sem conhecer nada de linguagens de programação, mesmo sem conhecer nada de inteligência artificial, mesmo sem conhecer nada das ferramentas e as estruturas e as esteiras de entrega vinculadas a esse processo, não deixa de me dar o feedback para que eu possa construir um programa bem didático e simplificado para
que você consiga, se for profissional, se desenvolver, mas se você também for empresa, conseguir aprimorar o seu colaborador e tornar o trabalho dele mais otimizado possível, eliminando várias etapas de automatização para que ele consiga exercer toda a fineza que só o tratamento humano é capaz de fornecer, sem se preocupar com ferramentas que podem ser automatizadas e sem perder tempo e energia com processos mais simplificados que podem ser automatizados dessa maneira. Então deixe aqui nos comentários, entre em contato comigo, faça o download do código-fonte, tente executar. Se tiver alguma dificuldade, pode comentar que eu estou aqui para contribuir. Tudo certo? Até mais, valeu!